Tiago colocou aqui, né? O interessante da Cielo hoje é tentando se reinventar nessa guerra das maquininhas, né? Revolução dos meios de pagamento pelo Pix, pagamento por WhatsApp. E é isso aí. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa sempre ficar muito esperto no que está acontecendo. Vou colocar para vocês aqui um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? O pessoal de TI talvez entenda um pouco melhor, e o pessoal que não está em TI, eu vou tentar explicar de uma maneira que fique mais fácil de você entender, tá? Todo mundo sabe o que é um protocolo e todo mundo sabe o que é uma companhia. Então vamos colocar aqui, e aproveitando esse exemplo aí da Cielo, né? Você tem o protocolo HTTP. Tá? O que é o protocolo HTTP? É aquele negócio que você coloca aí para botar o seu endereçozinho na internet. Então HTTP /t.me fique tranquilo. Isso aí você vai bater aqui no canal daqui do YouTube, né? Então você tem o protocolo que é o protocolo HTTP. Você tem o protocolo TCP, que é um protocolo que você usa para fazer transmissão de arquivos na internet. Você tem um protocolo que é o protocolo e-mail. Se você colocar no seu navegador e-mail TO, dois pontos e um endereço, você tem um protocolo que vai mandar o e-mail para aquele negócio. E você tem, além do protocolo HTTP, você tem o Chrome, que é um navegador, você tem o Firefox, que é um navegador, você tem um serviço, né, que é o navegador. Então você tem protocolos e você tem empresas, você tem produtos e você tem empresas. Às vezes você tem produto que faz sucesso, às vezes você tem uma necessidade, por exemplo, que é a forma de pagamento utilizando maquininha, e você tem as empresas. Você tem a Cielo, que naquela época ela ditava o protocolo e ela ditava a forma como você recebia. Então, lá, adquirência, não sei o que e tal, como aquilo acontecia, qual era o caminho do dinheiro dentro da empresa, ela meio que dominava essa tecnologia, ela tinha o monopólio de algumas coisas e que numa canetada ela perdeu. Então, o protocolo se mantém, as pessoas continuam tendo necessidade de transferir recursos uma para outra. Mas a forma como isso acontecia já não é mais domínio de uma empresa. Ela não tem mais aquela Exclusividade, né? exclusividade na prestação daquele serviço. Então o Pix é um protocolo. E o que aconteceu no Pix? Ele veio e foi forçado a todos os bancos a falar: ó, ninguém aqui é dono disso, dono dessa tecnologia é o Banco Central, o protocolo é esse. Vocês vão ter que colocar dentro do aplicativo de vocês uma área Pix. Essa área Pix ela tem que ter destaque dentro dos outros serviços que vocês prestam de TED, DOC e assim por diante. Então, ele já veio com um monte de regra falando: ó, ninguém aqui vai se beneficiar mais do que o outro com o Pix. A gente está entrando aqui com a mesma igualdade de condições para todo mundo. Mas a necessidade de transmitir uma coisa para outra, fazer esses pagamentos, ela sempre existiu e ela sempre vai ter, né? Então você tem um produto, por exemplo, de bebidas alcoólicas lá, de cervejas, tá? Mas dentro dela você tem diversas marcas. Essas marcas elas vão disputar por qualidade. É uma outra forma de você fazer uma abordagem. Então, entender a diferença entre você ter um produto e você ter uma solução, e o grau que essa solução resolve alguma coisa para alguém, ela vai ter mais valor intrínseco ou menos valor intrínseco para alguma coisa. Então, às vezes, você tem uma ideia inovadora. Ah, vamos lá. Pô, comunicação de dados de voz, não sei o quê. Você tem Skype, você tem WhatsApp, você tem o Zoom. Você tem um monte de empresas que prestam serviço dentro daquele protocolo que resolvem aquele problema. Alguém vai resolver o problema melhor do que o outro, mas não tão melhor que o outro assim. Né? Banco, via de regra, é tudo a mesma coisa. Você bota o dinheiro lá e o cara empresta dinheiro para os outros. Aí você tem um banco que tem característica de vencimento, você tem um banco que tem uma outra característica de determinado cliente. É isso que a gente veio falar na live de hoje. Né? Às vezes você tem um produto e aquele produto o cara consegue extrair maior valor. Né? Então, por que o cafezinho na padaria custa R$2 e o cafezinho no Starbucks custa $20? Né? Porque ele tem um valor agregado lá dentro. Então, entender como as empresas fazem para resolver problemas reais é exatamente isso. Né? Você entender como ela consegue tirar valor de uma coisa que às vezes é uma própria commodity. Então, o comentário aqui, né, foi bastante pertinente, né, dizendo, ó, pô,
Hoje você tem e-mail de pagamento, pagamento por WhatsApp, sim, você sempre vai ter essa inovação. Agora, como as empresas vão monetizar, como elas vão agregar valor a isso, é que vem um estudo de você entender os negócios e como elas vão tirar dinheiro disso. Construir casa é a mesma coisa, toda construtora a princípio é igual. Agora, construir casas em que ela tem valor agregado é diferente de você construir casas dentro de uma escala do Minha Casa e Minha Vida. A margem pode ser diferente, a forma de produzir é diferente, a forma de financiar é diferente. Né? Então a base é a mesma, mas o resultado pode ser bem diferente quando você mergulha aí no negócio das empresas.